Às vezes, o microempreendedor, ele sente que ele deve facilitar a vida do cliente dele. Sim. E acaba por achar que a troca de mensagens vai ser 100% válida. Mas o que a gente tem que nos ater é que, muitas vezes, o cliente ele não está entendendo como é a prestação de serviço, como funciona aquela relação. E ali vai existindo muitas brechas. Muitas Sim. brechas, por exemplo, sobre como vai ser o pagamento, sobre qual é o escopo da prestação de serviço, até onde vai os limites. Então, assim, parece fácil conversar no WhatsApp até surgir um problema, até Pois surgir é. uma dúvida. Então, aqui mesmo, né? Aqui no estúdio, Sim. já aconteceu de uma situação onde a gente até tinha um contrato, mas a gente acabou se despreocupando um pouco e foi falando ali com o cliente pelo WhatsApp e ele entendeu que teria um direito a mais que não tinha e Perfeito. gerou assim, uma situação que não foi muito agradável, né? E aí, então, esse MEI, o dono da lanchonete pequenininha, o dono, sei lá, uma pessoa Uma que tem ali... maquiadora, Uma por maquiadora, exemplo. né? Sim. Uma cabeleireira. Como é que ela pode fazer, assim, para se proteger? Eu gosto de falar que, às vezes, a pessoa fica com receio de usar um contrato. E o contrato, a pessoa sente assim, mas será que isso não vai afastar o meu cliente? Então, eu indico você ter um termo de aceite. E o que seria isso? Seria um documento que você pode montar como se fosse a sua proposta de serviço. E aí, lá você deixa claro, por exemplo... Vamos citar maquiadora. Sim. A maquiadora, ela vende um pacote de serviços, 4 maquiagens. E ali ela deixa claro o preço, qual o possível horário de atendimento, se esse atendimento vai ser no salão ou vai ser a domicílio. Então, você cria um PowerPoint ali com sua proposta de serviço e coloca embaixo um espaço para o seu cliente assinar, como se fosse um termo de aceite. Isso aí, então, é válido para qualquer tipo de reclamação e tal. Isso, tipo, é uma proteção para aquela prestadora de serviço. Perfeito. Claro que o ideal é mesmo ter um contrato. Sim. Mas se você não tem um contrato, que tal você pegar a sua proposta de serviço e colocar no final com um termo de aceite, certo? Para aquele seu cliente dar ali um aceite, ou pelo menos puxar a mensagem no WhatsApp e dizer assim, ok, concordo com os termos, tá? Para lhe gerar mais segurança do que um mero diálogo. Sim, uma conversa que fica ali solta, né, no WhatsApp. Isso. E aí também uma coisa que eu até anotei algumas coisas aqui que são corriqueiras de acontecer, né? Sim. Às vezes a pessoa tá ali e contratou, sei lá, 2 horas de um determinado serviço. E lá no termo, nesse PowerPointzinho que você falou, no PDF, né? Tá lá o valor. Aí vocês continuaram a conversa e houve ali um desconto, alguma coisa. Sim. E aí, depois, lá na frente, a pessoa vai querer de novo aquele serviço e vai dizer, não, mas o valor era aquele, que era menor. Sim. Né? Então, é por isso que é importante estar tudo muito bem discriminado Perfeito. com a data. Isso, aquilo que você não deixa claro, levanta dúvidas, levanta algumas hipóteses, e você vai se sentir naquela de não ter o que argumentar. Sim. Né? Então, quando você tem ali uma proposta bem redigida, até mesmo assim um PowerPoint ali desenhando sua proposta, o que inclui a sua prestação de serviço, isso vai lhe gerar mais segurança do que um simples áudio ou aquela simples troca de mensagem. Porque, como você explicou, às vezes a pessoa vai entender assim, não, mas aqui você me deu um desconto, e aí numa outra contratação vai querer o mesmo desconto. Sim. Enfim, torna aquela relação, às vezes, até desgastante para você como prestador de serviço. Sim. Porque, às vezes, você está pagando para trabalhar. E a gente também pensa sempre, né, o leigo e tal, quem tem uma empresa menor, que é muito caro buscar um trabalho, sei lá, uma assessoria de um advogado, uma orientação. Mas, às vezes, por falta disso, termina saindo mais caro, né? Porque aí ele não tem aquela orientação. Sim. E aí toma prejuízo ou corre mais riscos. Mas ainda falando de MEI, existe também uma outra coisa, que é aquela questão do faturamento. Perfeito. Né? Eu não, como é que faz aí com a orientação com relação a essa questão do limite de faturamento e como essa empresa, microempresa, deve se comportar? Perfeito. O MEI, ele, de certa forma, ele fica limitado, né? O MEI, por exemplo, ele só pode ter um funcionário. Ele também tem um faturamento X que ele não pode atingir.
E também, ele não pode ser sócio em uma outra empresa. Então, de fato, para você se manter como microempreendedor, você tem que cumprir certos requisitos. Mas o que eu sempre falo, se você vai deixar de ser MEI, ou por uma decisão sua, ou porque, de fato, você não se adequa mais à realidade do MEI, isso é bom. Isso significa que você está tendo um crescimento de faturamento, isso significa que você vai precisar comprar ou contratar outros funcionários. Sim. Então, é uma coisa boa. Então, não pense que, eu vou deixar de ser MEI, olha, Sim. e agora o que eu faço? Não, pense como uma evolução, um crescimento, certo? Porque o MEI, de fato, ele vai ali lhe paralisar. Você vai ter um faturamento e depois daquele faturamento você não consegue mais ficar. Então, eu costumo dizer, queira deixar de ser MEI, porque isso significa que você está crescendo. Outra coisa também que acontece, que a gente vê, é essa pessoa que começou ali como um micro, né, e tal, ela vai pegando e ela não tem uma conta específica daquele negócio dela. Ela vai colocando na conta dela pessoal. E isso também pode causar problemas mais na frente, não é? Exatamente, porque vai existir, de fato, uma confusão patrimonial. E isso, além de ser ruim financeiramente, você não consegue se organizar. Isso também pode refletir em atingir todos os seus bens, né? Sim. E lembrando que o microempreendedor, ele já usa o seu nome, né? Ele usa o seu nome e uma sequência numérica como distintivo ali do seu PJ. Mas, assim, vamos deixar claro, toda empresa, ela deve ter o seu caixa separado, deve ter uma organização financeira. E é muito importante que, desde o início ali, você separe o que são contas pessoais, o que são contas da sua pessoa jurídica, para que no futuro você tenha respaldo de se proteger. Dizer, não, o meu patrimônio aqui não entra, certo? Sim. Isso é o meu patrimônio pessoal. Então, o melhor é sempre ter contas separadas. E realmente essa bagunça acontece, né? Acontece, no início, às vezes até com empresas maiores um pouquinho também, o empreendedor termina misturando as bolas, né? Fica naquela, não, deixa eu facilitar. Mas são facilidades que depois pode causar um problema. Sim. Né? Então, essa divisão é muito necessária desde o início.